Bom dia, este é o telejornal do Radar. O desemprego após 50 anos acarreta graves consequências emocionais. A perda prolongada de trabalho nesta faixa etária está associada à ansiedade, depressão e perda de autoestima, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Os especialistas alertam para a necessidade de ajuda psicológica e políticas públicas para enfrentar este desafio. Muitos anos eu achava sempre que não era suficiente, que se calhar não estava a ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse e esqueci-me de mim, O desemprego nas pessoas com mais de 50 anos está a aumentar, segundo a Organização Internacional do Trabalho. O seu rendimento, no caso, quando soube que a empresa ia à insolvência, o seu psicólogo, como é que a senhora ficou psicologicamente? Ficamos, eu até chorei, não é? Até chorei porque a mim mais uns aninhos, mais meia dúzia, aquele dia que já não digo meia dúzia, mas mais 2 aninhos, já estava safa, 3 aninhos para o fundo de desemprego, assim não sei como é que vai ser. Embora não haja dados específicos para a faixa etária acima dos 50 anos, o INE, o Instituto Nacional de Estatísticas, revela que o desemprego de longa duração, frequentemente associado a trabalhadores mais velhos, representa 39,2% do total. Para reduzir o impacto social e emocional do desemprego na faixa etária, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, sugere que se crie estratégias para travar o preconceito etário e garantir o acesso à formação contínua. Normalmente as pessoas aos 50 anos estão a preparar e a planear a reforma. Nunca estão à espera de ficarem desempregadas. E depois, a nível emocional, há uma quebra de autoestima, questionam o propósito de vida, porque achavam que aquela profissão seria até à reforma e de repente vêm-se fora do mercado de trabalho. A ansiedade, há a depressão em muitos casos, há a questão também do isolamento, porque muitas das pessoas de 50 anos têm a rede social deles a nível de trabalho. E quando ficam sem essa rede social, acabam por se isolar. Portanto, esta requalificação passa por formação profissional e muito pela questão de realmente elas perceberem que tem que ser esse o caminho. O risco de pobreza tem-se agravado em Portugal nos últimos anos. Uma das consequências é a subida do preço dos bens alimentares, também provocada pela inflação. A ReFood prepara e oferece cabazes às famílias e indivíduos mais carenciados em vários pontos do país, como em Braga. O trabalho na ReFood de Braga não abranda. O Natal está a chegar e, nesta altura, muitas famílias recorrem à associação para obterem produtos como legumes, fruta e também bacalhau. Até à semana anterior, a ReFood já tinha doado mais de 80 mil cabazes e inscrito 195 voluntários. A associação colheu mais de 40 toneladas de excedentes alimentares em todo o país. Maria Alice Campos trabalha na ReFood há 10 anos. Hoje é coordenadora do Núcleo de Braga e falou ao Radar sobre o trabalho desenvolvido este ano. Nos propomos a alimentar famílias carenciadas, é para nós sempre um valor acrescentado. Um dos objetivos que nós todos os anos alimentamos e queríamos muito ver concretizados era a doação de uma carrinha para distribuição e recolha de alimentos. E esse objetivo não foi atingido. Um outro objetivo é encontrar instalações maiores. Portanto, o nosso ReFood nasceu com o apoio de 24 ou 25 famílias e neste momento temos cerca de 300. Os nossos voluntários fazem o que podem, mas de facto o espaço é de facto muito pequeno. É um sentimento que eu partilho sempre com todos os voluntários, um sentimento de bem-estar. Apesar de nós, muitas vezes eu estou aqui 7, 8 horas no dia, mas a verdade é que eu saio daqui muito mais enriquecida, muito mais fortalecida, porque é muito bom nós sabermos que podemos fazer a diferença na família, na vida de uma família, que seja quanto mais em 80 por dia que correm aos nossos apoios. O número de brasileiros que escolhem Braga como novo destino tem vindo a aumentar nos últimos anos. A procura de segurança, de melhores condições de vida e acesso ao ensino superior são algumas das razões da escolha da cidade minhota.
A cidade de Braga é cada vez mais a favorita dos brasileiros. Apesar de muitos terem pensado bem e concluído que Braga seria uma boa opção, grande parte dos jovens vieram para a cidade com o objetivo de estudar. Bom, a minha maior motivação de vir para Braga foi por conta da Universidade do Minho mesmo, porque antes eu tinha feito uma pesquisa, eu queria vir para Ciência da Comunicação, então eu fiz uma pesquisa nas universidades, tipo, o que mais me agradava no plano de estudos, e a Universidade do Minho me agradava mais por ser mais prática. Inicialmente eu não sabia nem da quantidade de pessoas brasileiras em Braga. A segurança, o fácil acesso às estruturas comerciais e a riqueza cultural são algumas das vantagens mais referidas pelos habitantes brasileiros da cidade. Contudo, o uso de transportes públicos pode acabar por complicar a vida de quem depende destes no seu dia-a-dia. No Brasil eu tinha os meus pais sempre com carro e coisas assim, e aqui eu dependo muito do transporte público, da TUB. E às vezes eu sinto que não é uma gestão assim tão positiva, porque, pronto, para chegar em casa eu apanho 2 autocarros. Aprendizado, independência e segurança. Resiliência, crescimento e autoconhecimento. De acordo com os dados atualizados pelo município em maio de 2024, mais de 15 mil brasileiros vivem atualmente em Braga, o que representa cerca de 8% de toda a população do concelho. Este número tem tendência para aumentar nos próximos tempos. Andar de bicicleta é económico, saudável e sustentável. No entanto, em Braga, 70% da população opta pelo carro todos os dias. Segundo um relatório da Comissão Europeia, não há outra cidade na Europa onde os residentes utilizam o carro com tanta frequência quanto em Braga. Com a sua topografia plana e clima temperado, Braga seria ideal para se locomover de bicicleta. Então, por que mais pessoas não adotam este meio de transporte? Mário Meirelles é presidente da direção de Braga Ciclável. A associação tem como objetivo a criação de melhores opções para quem se locomove a pé, de bicicleta e de transporte público em Braga. Neste momento em Braga temos cerca de 10 km de ciclovias, não estão ligadas em rede e portanto ainda é pouco para uma cidade como Braga, ainda não são olhadas como modo de transporte, são olhadas sim como lazer. Perguntamos a alguns ciclistas no Parque da Rodovia se usam a bicicleta no dia a dia e quais são as suas opiniões sobre a rede ciclável de Braga. No dia a dia mesmo não. Ciclovias é um bocado complicadas porque pessoas e ciclistas às vezes criam alguma confusão. Podia ser melhor. Por exemplo, lá as ciclovias estão incompletas ou acabam assim no meio do nada e pronto, podiam ser mais completas. Vá. Normalmente utilizo a bicicleta mais ao fim de semana, para poder dar um passeio em família. Porque acredito que ainda não existe uma infraestrutura que permita circular por toda a cidade. De acordo com uma pesquisa sobre mobilidade em Portugal, mais de 80% dos entrevistados disseram que gostariam de usar mais a bicicleta no dia a dia. Os principais impedimentos para muitos foram a falta de ciclovias e a preocupação com a segurança. A instituição Braga Ciclável vê um grande problema de infraestrutura para o ciclismo em Braga. O grande problema é que temos avenidas que cortam a cidade, é que ir do Meliá até à Rotunda dos Santos da Cunha, apesar de ser 15 minutos de bicicleta, mas nas condições atuais provavelmente não chegamos ao fim porque temos que atravessar a rodovia toda, não é? E é super plano, porque não tem declive nenhum, mas é super perigoso por causa das velocidades que ali são praticadas. E estamos a atravessar a cidade, estamos no centro da cidade. Nós temos que ter ruas completas, avenidas completas. Íamos ter que reduzir ao espaço do carro e depois, no espaço dos carros, íamos ter que trabalhar para que esse espaço pudesse ser multidisciplinar e, portanto, pudesse ter espaço para as bicicletas, pudéssemos ter corredores para um sistema de transportes públicos dedicado e, portanto, acho que é preciso coragem política para fazer mais e para ir mais além do que aquilo que se foi até agora. Porque o objetivo que estava plasmado no Plano Diretor Municipal era que em 2025 tivéssemos 10% de utilizadores de bicicleta e, portanto, estamos no 0,4%. Portanto, estamos muito longe. Já a seguir, vamos aos testemunhos pessoais e conhecer melhor as histórias de Paulinha da Arrifana e Marcela Fernandes.
Mais de 3.000 pessoas mudaram de sexo no registro civil desde 2011, quando a lei foi aprovada em Portugal. Nos últimos 7 anos, fez-se mais de uma operação de troca de sexo por semana no SNS. Paulo, ou Paulinha, vive em Arrifana, uma vila em Santa Maria da Feira, e cresceu numa altura em que nada disto era possível. Como Paulo, é assim, sou durante a semana. Ao fim de semana é que eu sou Paulinha, mas sou ao fim do dia. E o meu pai já é de uma geração, é como eu digo à minha mãe, antiquada. Eu disse à mãe, tira uma coisa da cabeça, nora nunca vai ter. Eu sentia-me triste porque ele baixava a cabeça, eu tinha vergonha, pois chegava à casa e ele escanjurava-me. E tu andas-me a borrar a cara, tu andas-me a envergonhar, não sei mais que... Pronto, eu acho que cheguei a um ponto que eu queria desistir de tudo. Toda a gente que já tenha andado em drogas morre novos. Eu disse à minha mãe, eu sei que vou morrer novo. Se eu for à frente de vocês dois, eu disse, eu não quero que tenham pena de mim. Porque eu vou feliz. Porque assim, gozei a vida, ainda gozo. Cláudia Vieira, ela é lindíssima. Ela tem um corpo espetacular. Nem sequer passava por a cabeça de me andar a vender o corpo ou me prostituir, nada. Até trabalhei numa casa que era uma casa de stripper. Qualquer cliente que entrava lá nunca teve nada comigo. E é uma coisa que eu tenho muito medo, que é o HIV, a SIDA. Já tive fases de mudar, mas depois eu arrependi-me. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar cada vez mais presente na adolescência. Caracteriza-se por uma das perturbações que mais afeta os jovens em Portugal. Marcela Fernandes passou por isso aos 13 anos. Hoje partilha a sua história e o impacto que teve na sua vida. Mas foi aos 13 anos que eu tive o pico desse distúrbio alimentar, dos 13 para os 14. Quando entrei no secundário com 15 já estava em recuperação, mas cheguei aos 38 quilos. Esta doença tem início com uma dieta. Dá-se prioridade à imagem e não à saúde. A anorexia passa despercebida até se tornar mais evidente. As coisas não evoluíam, ou seja, eu sabia que estava a comer cada vez menos e sabia que alguma coisa diferente se devia estar a passar e eu sentia-me a engordar. E via-me a engordar, ou seja, a dismorfia corporal estava associada ao distúrbio também. Tu funcionas à base da fobia, então a fobia é tu engordares, é tu ocupares espaço. Acho que tem um sentido mais emocional do que propriamente físico, ou seja, não é só tu querer estar magra porque queres estar esteticamente mais bonita, é que tu queres estar magra porque tu sentes que ocupas muito espaço. E então tu não, acho que mesmo movida a preocupação, é a fobia, tu tens medo de engordar, medo de ficar maior. Demoraram muito tempo a perceber, eu sempre usei roupa oversize e principalmente nessa altura estávamos nos 90, só mesmo quando começaram a ficar com determinadas fraquezas, já marcas, os hematomas fáceis. Mas foi com o desporto, que eu comecei a fazer desporto de combate, então eu tinha que bater o peso, então nem que seja isso servia-me de guia. Eu sabia que se tivesse 52 kg era peso pluma, se tivesse 48 no MMA era o mínimo peso que eu podia ter. Então ajudou-me a ter essa matemática dos quilos. Porque a anorexia é um distúrbio alimentar, é uma resposta a uma depressão, como a ansiedade. Só que as pessoas com distúrbios alimentares são pessoas que fazem, não ficam lá à espera que aconteça. Em Portugal, 90% dos casos de anorexia estão associados a mulheres. Só em 2022 foram diagnosticadas 9.236 pessoas com a doença e registaram-se 191 internamentos. Já a seguir, no telejornal do Radar, vamos à parte cultural. Assinala 76 anos a única loja de comércio tradicional de café da cidade de Braga.
A negrita assume a elevada competição no mercado, dominado pelas grandes empresas de café e a falta de apoios ao comércio tradicional, que resultou no encerramento de várias lojas históricas nos últimos anos. O aroma torrado e amadeirado sente-se ao entrar na Avenida Central de Braga, onde ainda sobrevive a única loja de comércio tradicional de café da região. Nós importamos o café em cru. A principal operação do café é quando o café passa de cru para torrado, portanto, quando fazemos a torrefação. A partir daí, a cafeína e os aromas auto-extraem-se. Quando pega num pacote de supermercado, tem meses e meses de torra. Eu não estou a denegrir ninguém, nem a defender, porque nós somos pequeninos. Estes moinhos, por exemplo, têm 360 pontos de moagem, porque a moagem tem de ser feita conforme o cliente fizer o café. Por exemplo, naquelas cafeteiras que já viu há bocado, é uma moagem grossa, para filtro é mais fina, para máquina expresso mais fina ainda. Temos um lote que é à base de arábicas, um lote que é à base de robustas, que são cafés mais fortes. Temos, por exemplo, quem gostar de um café muito aromático, mas sem qualquer tipo de adição de outro café, temos o Colômbia. O projeto Comércio com História considera apenas 46 lojas como comércio alimentar tradicional em Portugal. Há quem se queixe da falta de apoio das câmaras para conseguir manter o negócio. Acho que o pequeno comércio não é muito bem tratado, é maltratado. Porque está tudo na mão de meia dúzia de grandes empresas e nós não temos os devidos apoios. Se for dar uma voltinha a ver as lojas que fecharam, lojas tradicionais, lojas com nome, lojas que mereciam estar com qualidade, que mereciam estar abertas e não estão. Nós temos de sobreviver, se nós sobrevivemos é mais por nós próprios e pelos nossos clientes. Portanto, agora é o cafezinho puro e mais nada. No coração do Minho, as tradições ganham vida através dos grupos folclóricos. Os trajes típicos, cânticos e danças continuam a desfilar pelas ruas, mantendo vivas as práticas culturais. Mas o grande desafio é preservar essas práticas em tempos em que a modernidade parece sobrepor-se ao tradicional. No coração do Baixo Minho destacam-se as tradições populares como as do vinho verde, os lencinhos dos namorados e os grupos folclóricos. Com as novas práticas culturais emergentes, as danças populares e os cânticos antigos enfrentam o desafio de sobreviver ao longo do tempo. Na sala de ensaios do Grupo Folclórico da Universidade do Minho, as tradições continuam a ser as protagonistas. As tradições só desaparecem se nós as ignorarmos e deixarmos de fazer algo para que elas se mantenham vivas. Elas mudam, não é? Porque as tradições também são reflexo dos tempos. Hoje em dia já fazemos as coisas de outra forma, como se faziam há 100 anos, que não eram outros contextos, eram contextos de trabalhos agrícolas que hoje já não existem e que nós temos que tentar transportar esse legado para os dias de hoje. Portanto, enquanto nós aqui estivermos, vamos tentar mantê-las atuais também. Infelizmente, não tem tanta adesão quanto o público mais velho. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com a tua cultura. Se os teus pais te levaram a ver, tu também nasces nesse ambiente e queres juntar. Se não nasces, não tens tanta adesão. Os grupos folclóricos remontam aos finais do século XIX e são conhecidos pelas concertinas, bongos, ferrinhos, cavaquinho e viola braguesa. Assim como pelos trajes típicos e as danças tradicionais que carregam o legado do Alto e Baixo Minho. O GFUM projeta a sua história há 31 anos pela cidade de Braga. Cruzamento de gerações de que falava. É importante nós mantermos várias pessoas de muitas idades para que o grupo também mantenha esta dinâmica. É nas festas populares que os grupos tradicionais ganham mais força, especialmente no São João e no Santo António. O Grupo Folclórico da Universidade do Minho sublinha a importância de continuar estas tradições que marcam várias gerações e convidam os jovens a experimentar estes grupos. Os jovens escritores ainda são uma realidade particular em Portugal. A tentativa de entrar no mercado editorial ainda é um desafio.
muitas vezes mais difícil que criar narrativas. Entre páginas e capítulos, os jovens são quem mais lê em Portugal. A faixa dos 15 aos 24 anos foi a que mais comprou livros em 2023, face a 2022, segundo a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Para além da leitura, a escrita começa a interessar os mais novos. Como jovem, eu com 15 anos lia livros para jovens e sobre jovens que não estavam muito a par do que os jovens são hoje em dia, porque eram escritos por pessoas com 40 anos, 50 anos. Com 20 anos, Joana já publicou 3 livros. A criação de histórias revela-se mais simples do que chamar a atenção de uma editora. Por exemplo, o processo de publicar O Mundo de Diana, que é o romance, já foi mais complicado porque eu tive de fazer tudo sozinha, tive de enviar e-mails às editoras e é muito difícil, infelizmente, já conseguir avançar para uma editora maior, porque o mercado quer mais publicar os maiores. Os desafios vão além do contacto editorial. No Serrão Poesia, eu tive de fazer literalmente tudo. Eu não sabia que era assim, pensava que as editoras tinham mais ilustradores, etc. Mandaram uns designs, eu já tinha dado as minhas ideias todas. O que mandaram para mim de volta não foi nada como eu estava à espera. E então eu tive de criar literalmente tudo do zero numa aplicação do telemóvel. Pedro Alves Pinto entrou no mercado literário sozinho. Partilhava poemas no Instagram, até decidiu levá-los para o papel. Publicou um livro de poesia na Amazon, mas percebeu que, sem uma editora, o apoio é bem menor. Não sei se encontrei tanto apoio que foi partilhado comigo através de redes sociais, ver simplesmente no dia-a-dia, posters ou assim, de casas de edições ou qualquer coisa que te faça ver que, ok, se isto é uma coisa que eu quero fazer, sei que tenho este apoio. Pedro ambiciona assinar como editora. Apesar das dificuldades, os versos tornaram-se escape para libertar emoções, ainda que não imaginasse ao início. Sentes-te como se estivesses a fazer uma coisa que não devias. Estás a olhar para o papel vazio e estás tipo, eu não sou escritor, porque é que eu estou a fazer isto? Mas ao mesmo tempo sentes que há algo dentro de ti que quer que tu escrevas e então só isso que faz sentido. Este foi o telejornal de hoje. Acompanhe-nos e saiba sempre o que se está a passar no radar.